Fala, entusiasta, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar dessa gigante do agro e armazenagem que é a Kepler Weber. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explanar todo o meu ponto de vista sobre essa empresa e o resultado do segundo trimestre de 2025, mas antes disso não esquece de se inscrever no canal, dá aquele like e ativar o sininho para você não perder nada. Vamos deixar de conversa e vamos direto ao ponto. Esse aqui foi a apresentação da Kepler Weber do segundo trimestre de 2025. Aqui a gente tem alguns pontos que os principais destaques foram: receita líquida do segundo trimestre de 311,1 milhões, dos últimos 6 meses 668 milhões, um EBITDA no segundo trimestre de 37,9 e nos últimos 6 meses de 30,8. Lucro líquido no segundo trimestre de 14,4, uma margem líquida de 4,6, muito abaixo mesmo, mas eu vou explicar para vocês no decorrer o que é que está acontecendo, né? E nos últimos 6 meses de 6%, então vem bem abaixo da média dos últimos 6 meses. Começando aqui pela receita líquida, teve uma queda aí de 5,1% no segundo trimestre, comparado com o trimestre de 2024, e de 12,9% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Essa retração do primeiro trimestre referente ao segundo trimestre reflete a sazonalidade típica do setor. Já a comparação com o segundo trimestre de 2024 revela comportamentos distintos entre os segmentos, com crescimento em agroindústria e reposição e serviços. Quando a gente vem aqui no desempenho detalhado, a gente pode ver os destaques para uma queda aqui na receita líquida ano a ano de 7,5% e a margem bruta de 7,4%. No segundo trimestre de 2025, a receita líquida do segmento totalizou 95 milhões, com retração de 7,5% em relação ao segundo trimestre de 2024 e 27,2% frente ao primeiro trimestre de 2025. A variação em relação ao primeiro trimestre de 2025 reflete a sazonalidade típica do setor, com os produtores concentrados nas etapas de colheitas e plantio, o que naturalmente reduz o ritmo de contração de novos projetos. Outro fator também muito relevante foi a questão dos juros elevados e preços deprimidos das commodities agrícolas. Mas, apesar desse contexto, o segmento apresentou uma expansão significativa na base de clientes, com um aumento de 32,9% no número de clientes faturados em comparação ao segundo trimestre de 2024. Já na parte aqui da agroindústria, o crescimento no segundo trimestre de 2025 foi impulsionado por uma expansão de 77,1% da base de clientes faturados em relação ao segundo trimestre de 2024, resultado da estratégia de ampliar a atuação em polos industriais estratégicos e diversificar o perfil de clientes. A margem bruta apresentou redução de 7,3 pontos percentuais na comparação trimestral, pressionada pelo ambiente mais restritivo enfrentado pelos clientes, com custos financeiros elevados e desafios de rentabilidade. Na área de negócios internacionais, no primeiro semestre de 2025, a receita cresceu 2,9%, impulsionado pela continuidade das entregas no Paraguai e Uruguai, além do avanço em mercados como Panamá, Peru, Angola e Equador. A retração de 24,7% em relação ao primeiro trimestre de 2025 está associada à sazonalidade do segmento, que concentra os investimentos em armazenagem e beneficiamento no período anterior ao início do ciclo agrícola da América Latina. A margem bruta do segmento foi impactada pela valorização do real frente ao dólar, com uma alta de aproximadamente 5% da moeda brasileira no período do segundo trimestre de 2025, reduzindo a competitividade das exportações e pressionando os resultados em moeda local. Já no segmento portos e terminais, a dinâmica desse mercado envolveu ciclos de venda mais longos, contratos de alto valor e prazos estendidos de execução, o que naturalmente concentra o reconhecimento de receita em determinados trimestres. Essa característica estrutural explica as variações nos comparativos trimestrais e semestrais, sem indicar perda de tração comercial. No segundo trimestre de 2025, a receita líquida foi de 14,7 milhões, uma queda de 60,8% em relação ao segundo trimestre de 2024. Esse desempenho reflete uma base comparativa atípica elevada, impulsionada
no ano anterior por dois marcos relevantes: a parceria com uma grande indústria de etanol de milho no Mato Grosso e a venda de transportadores enclausulados que ampliaram a capacidade operacional do Porto de Santos. Sem projetos de porte semelhante, em 2025, o faturamento trimestral foi sustentado por entregas em andamento. Na parte de reposição civis, no segundo trimestre de 2025, a receita líquida alcançou 62,5 milhões, alta de 8,4% em relação ao segundo trimestre de 2024. A queda frente ao primeiro trimestre de 14,7% já era esperado, em razão da sazonalidade que concentra volumes mais expressivos de vendas no início do ano. No primeiro trimestre de 2025, a receita somou 135,7 milhões, um crescimento de 18,4% na comparação anual, reforçando a efetividade da estratégia de fidelização e expansão na base instalada. O número de clientes faturados cresceu 10,2% em relação ao segundo trimestre de 2024. Já no custos de produtos vendidos, em relação ao segundo trimestre de 2024, houve um aumento de 7,8 milhões, que representa 3,4%, refletindo principalmente a maior volume de produção e embarques registrados no trimestre. A comparação com o primeiro trimestre de 2025, observa-se uma redução de 12,3% no valor absoluto dado ao crescimento nas receitas, ainda que com um leve aumento na representatividade sobre a receita líquida. Já que nas despesas com vendas, teve um crescimento que refletiu, em parte, os efeitos inflacionários e os investimentos voltados à expansão sustentável da Procer. Aqui a gente pode ver um panorama de algumas obras aí nacionais, aqui obras internacionais, vendas relevantes negociadas no período, onde teve valores na casa de 73, 58, 42 milhões, 80 milhões, então tem muita obra aí. Quando a gente vê aqui a questão do EBITDA, que me preocupa um pouco, né? Teve uma queda aqui trimestre a trimestre e nos últimos 6 meses também, não? Teve uma queda de 153 milhões, caiu para 90 milhões e de 63 para 37. E aqui no CAPEX, a gente vê que trimestre a trimestre teve uma alta de 148% e nos últimos 6 meses teve uma alta de 135%. Aqui eles destacaram essa dobradeira de linha e a digitalização da companhia com a evolução do projeto SAP e melhorias no sistema de CRM. O ROIC caiu de 28,8 para 24,5, comparado com o primeiro trimestre, mas teve esse dado aqui muito bacana, que é a questão do plano safra. Ele aumentou consideravelmente, né? Primeiro que o limitador de 2023-24 foi de 50 milhões para 200 milhões. E segundo que o montante foi de 6,65 para 8,20 bilhões. Então teve um aumento aí do plano safra. Quando a gente vê aqui a taxa de juros anual subiu também bastante. Então isso, querendo ou não, limita o agricultor para investir nisso aí, né? Mas mesmo assim a gente pode ver que está abaixo da Selic, né? Que está a quase 15%. E aqui a gente tem algumas teses de estratégia e gestão muito interessantes. A tese de investimento com safra recorde em 2025, que ampliará o déficit de armazenagem. Então, quanto maior a safra, maior o déficit de armazenagem, mais clientes a Kepler pode ter. Por soluções da Kepler garantido a resiliência de receitas e continuidade no pipeline comercial. Destaque para a carteira contratada cresceu 13,8% no segundo trimestre de 2025, frente ao segundo trimestre de 2024, a ser faturada a partir do quarto trimestre de 2025. Diversificação nos negócios. Em negócios internacionais, a Argentina manteve trajetória positiva, respondendo por 30% das vendas contratadas no segmento nestes 6 meses de 2025. E outra coisa bem bacana que talvez muita gente nem saiba é que a Kepler, ela vende os dados dela, né? Que ela consegue, porque ela vende também um serviço de gestão desses silos e ela vende esses dados para várias empresas, principalmente bancos, para eles fazerem estratégias de crédito para o segmento do agro. E para finalizar, tem essa mensagem aqui da administração, onde eles enfatizaram que em junho de 2025 foi o mês responsável por 58% do EBITDA do trimestre, refletindo o início do ciclo histórico de alavancagem operacional. Essa dinâmica confirma a resiliência do nosso modelo de negócio e reafirma os pilares que sustentam nossa tese de investimento: base recorrente, fortalecida, presença geográfica e estratégica e soluções de alto valor agregado. Isso também não quer dizer que terceiro e quarto trimestre vai fazer um milagre, né? Mas isso, bom sinal, né?
que a empresa está retomando aí, acompanhando o agro, que também está retomando aí diante de 2024, que foi muito ruim a safra. Os primeiros trimestres aqui da Kepler sempre eles são mais fracos diante do terceiro e do quarto. Então, a gente comparar aqui o segundo e terceiro e dos últimos anos aí, sempre ele é um pouco mais fraco mesmo. Ela hoje está cotada a R$ 7,23 nesse momento, preço sobre lucros 8,72, um PVP de 1,8 e um dividend yield de 9,73. Ela que já vem apanhando bastante nesse ano 2025. No começo do ano ela chegou a ser cotada aí na casa dos R$ 10 e despencou e está apanhando bastante. Mas se a gente vê aqui, ó, nos últimos 5 anos, ela sempre dá algumas janelas aí de oportunidades para vocês comprarem aí na casa dos R$ 7. É um valor que eu acho interessante acompanhar na empresa. Tendo em vista que o preço justo de Benjamin Graham é 8,71 e preço teto de base em 12,06. Então essa casa é de R$ 7. Lembrando que isso não é recomendação de investimento para você. Tome as suas próprias decisões. No radar de dividendo inteligente, tem a possibilidade de ter outubro, novembro, dezembro, mas lembrando que ela lançou um juro sobre capital dia 11/8 de 0,03, então ela ainda pode aí ter mais data cons aí no terceiro e no quarto trimestre. Em 2025 ela já pagou 0,55 centavos, então se a gente comparar aí com os outros anos ainda tem uma margenzinha para pagamento de proventos. Ela tem uma dívida bem controlada, tem um ROIC de 14,86, que é bacana, um ROI de 20,58, mas que caiu bastante, mas ainda está acima da média. E aqui o ROIC, a gente pode ver que também caiu muito, mas ainda está acima da média aí. Então, com isso, a gente pode ver que a cotação está apanhando, porque realmente está caindo a margem. Essa margem em queda não é necessariamente porque a empresa está tendo uma gestão ruim, mas com a alta dos juros e a maior parte das vendas dela é financiado, né? Ela precisa de financiamento para isso. Com isso, cai as margens dela, porque ela tem que entregar uma margem pior para ter um preço mais competitivo para o cliente ver no final, não, realmente compensa, porque está um preço bom e tal, e ele equilibrar aí e ver que compensa fazer esse investimento. Tendo em vista que a gente tem uma perspectiva de queda na Selic aí nos próximos anos, né? O Banco Central já deu uma sinalizada que deu uma estabilizada nos indicadores. Com isso, tem uma previsão da taxa futura de cair, começar uma queda não expressiva. A gente não vai ver de 15 para 10, né? Mas vai começar a ir caindo. Com isso, os financiamentos vão ficar melhores, mais fáceis, vai ser vendido mais produtos aí, Kepler. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like para fortalecer. E coloca aí nos comentários o que é que você achou do resultado da Kepler. Você está comprando, você está de olho, você sabia que existia essa empresa? Comenta aí para a gente ter aquele debate saudável.